Irmãos, enquanto eu estava sentado ali, às vezes a gente sente tantas coisas, né? A gente sente poder, glória, mas eu senti uma paz tão grande enquanto eu estava sentado, tão grande. Enquanto a gente estava louvando, engrandecendo ao Senhor, eu senti a paz do Senhor, um manifestar de paz tão grande, aquela vontade de realmente de estar à beira da praia e contemplar o mar que te traz uma paz, e é o que a gente louvou, contemplar a glória de Jesus, de um dia encontrá-lo, é a verdade dele estar presente no nosso meio, a gente sentir a paz dele, saber ele é real e a paz dele é verdadeira. A paz dele é verdadeira, ainda que no mundo difícil, cheio de tribulação, ainda que no mundo cheio de enfermidades, cheio de aflições e dificuldades, a paz dele é verdadeira e ele é fiel e vivo. Eu creio na paz do Senhor Jesus, não só numa paz de cumprimento, cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus, mas uma paz tão forte, tão violenta que apazigua qualquer atribulado. Eu consigo entender uma paz, compreender uma paz do Senhor Jesus, que em tempos de guerra, um espírito acalentado pelo Senhor faz toda a diferença. Então, assim, eu queria muito que nós aproveitássemos essa paz, porque a paz também nos dá a oportunidade de entender o que é pregado. Porque se eu não entender o que é pregado, vem o maligno e arrebata o que foi pregado. Então, eu preciso que vocês tenham paz. Eu não quero que vocês esqueçam o que está lá fora, porque o que está lá fora é real. Nós temos problemas lá fora. Eu quero que vocês tenham paz lá fora e aqui dentro, para que vocês ouçam aqui e manifestem lá fora. Isso a paz nos dá condições. A gente não pode se enganar, não esquece o que está lá fora, não. Tu tem problema lá fora e você tem que resolver. E você só resolve com paz. Você só ganha guerra com paz. Por isso que um ensinamento é colocar as nossas aflições perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu preciso que você tenha paz. Você não vai tirar nada de mim. O Senhor tem para nos dar. O que eu aprendi, eu tenho a manifestar hoje sobre a vida de vocês. E o que há de ser manifesto hoje pelo Espírito é sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Nós somos eternos dependentes dele. Eu só quero que essa paz tenha sentido. E se você tiver essa paz dentro de você, o Espírito do Senhor vai falar ao seu espírito. O Espírito do Senhor vai te convidar a dançar, a passear com Ele e a mostrar pelo entendimento. Eu não tenho vício de pregador. Eu não tenho vícios de fala com teu irmão, pega na mão do teu irmão. Eu não tenho. O meu vício é falar a verdade e a palavra do Senhor para que você tenha entendimento e viva o que a palavra quer que você viva. O que eu tenho para manifestar hoje é falar a verdade, somente a verdade, segundo a verdade, para que a gente consiga entender a verdade e andar pela verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Hoje é culto de libertação, né? A libertação parte do entendimento, para que o meu entendimento coloque no meu espírito a forma que eu devo andar e expulse todos os demônios que tentam me acorrentar. A consequência é, sai dele. Mas o entendimento é, conheça a verdade. Então tudo parte do entendimento, quando eu tenho paz para receber. Jesus não queria apaziguar a gente só para um mundo tenebroso. Jesus queria apaziguar a gente para viver em paz, um mundo terrível, mas com entendimento curado, sadio, santo, para louvar e engrandecer o nome dele. Isso é a maturidade da igreja. Porque senão a gente vai trazer pessoas para a igreja, vai ensinar ela a cultuar. Culto de várias maneiras, culto de vários momentos, culto de várias idades, culto de vários dias, mas não vai fazer ela entender a forma que ela tem que viver para Cristo Jesus ser glorificado. E o principal dele, eu vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dá. Não vou lá dou. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Esse mundo eu venci. E se Jesus venceu o mundo, nós vamos caminhar para glorificar o nome do Senhor. Ainda que o mundo fique pior daqui por diante, com Jesus a gente terá paz e viverá a glória do nome dele. Irmãos, abram em Josué, capítulo 6. Glórias a Jesus.
Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja bendito. Todos acharam? Diz assim, livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente, repete comigo, rigorosamente. Mais forte. Rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, se é para a gente crer na palavra, a gente tem que crer na palavra incondicionalmente. Incondicionalmente. Independente do que tentam colocar no nosso entendimento, independente do que a gente veja, independente do que a gente vive, a gente tem que crer na palavra incondicionalmente, debaixo da vontade do Senhor Jesus. O Senhor Deus, então, ele fala assim, ó, Jericó está rigorosamente fechada. Por quê? É por causa de vocês. O que eu quero dizer para a igreja? É por causa de nós. O mundo ele é rigorosamente fechado por causa da igreja, por mais que ele opere. Jericó, ela existia a muralha, existia a fortaleza, só que a palavra diz que aquela fortaleza, ela era rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. O que segura o mundo é o Espírito Santo através da igreja, que clama, que ora, que jejua e que se comporta como as verdades bíblicas da palavra de Deus. Segundo a vontade de Deus. Pode ser a fortaleza que for. Deus está falando assim, ó, Jericó, a tão poderosa Jericó, ela está rigorosamente fechada. Ninguém entra e ninguém sai. Mas é por causa de quem? É por causa dos filhos de Israel. Trazendo para os nossos dias, é por causa da igreja. É por causa da igreja que as pessoas ainda são curadas. É por causa da igreja que as pessoas estão sendo libertas. É por causa da igreja que algumas pessoas ainda creem na verdade. É por causa da igreja que o meu nome é glorificado. É por causa da igreja que as portas do inferno não prevalecem. É por causa da igreja que Satanás não avança mais. É por causa da minha igreja, por causa do meu nome sobre ela, o meu sangue sobre ela, que as coisas não acontecem ainda de forma pior. Se é para crer na palavra, a gente tem que crer na palavra incondicionalmente. Não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem problema familiar, não tem problema parental, não tem problema com amigo, não tem pecado, nada subsiste debaixo do nome de Jesus que pode nos dar o direcionamento para vencer todas as coisas. Todas. Como eu falei, eu não tenho vício um caguete de pregador, um cacuete de pregador. Eu não tenho voz de pregador. Eu quero um entendimento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus, quando ele sentava com os discípulos, ele ensinava. Nós chamamos de pregação. Ele sentava no monte e ensinava. Ele sentava numa pedra e ensinava. Ele chegava numa aldeia e ensinava. Quando ele tinha que trabalhar, ele ia e falava, sai. Ele ia estar curado. A tua fé te curou. Mas quando ele sentava com o povo dele, ele ensinava. Porque Jesus se preocupava com o entendimento daqueles que iam fazer uma grande obra. Quem faz uma grande obra precisa de um bom entendimento. Quem faz uma grande obra não precisa de braço forte, precisa de um bom entendimento para discernir e não ser discernido. Isso é o reino. O reino é ser chamado para governar. Se eu não aprendo a governar, eu vou ter que trabalhar, e trabalhar duro. Por isso Jesus falou, meu reino não vem com aparência exterior. E a gente quer trazer as coisas de forma exteriorizada, para que a gente demonstre o pastoreio que eu tenho.
o presbitério que eu tenho, a obra que eu tenho, o microfone que eu tenho na mão, a cadeira que eu sento, a congregação que eu faço parte. Não, Jesus só quer que a gente governe. E quem não aprende a governar vai ter que trabalhar, e vai trabalhar duro. Aí as pessoas se frustram dentro da igreja, porque elas trabalham, daqui a pouco ela está dizendo assim, eu não sou reconhecido. O pastor não olha para mim, o presbítero falou alguma coisa, ele deve estar me segurando, eu não louvo, eu não canto, eu não prego, eu não vou no altar, eu não faço isso, eu não faço aquilo, a irmã falou, o irmão falou, porque só quer trabalhar, mas não aprendeu a governar. E quem não aprende a governar vai ter que trabalhar, vai sofrer. Vai sofrer. Porque Deus falou a Adão, ó, agora tu vai ter que trabalhar. Por quê? Porque tu pecou. Então hoje nós temos o trabalho como edificação. E Deus falou, é consequência do teu pecado. Então não se preocupe em trabalhar, se preocupe em ter entendimento, para que você saiba governar, e você vai governar onde você estiver, seja aqui, seja em qualquer lugar. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para governar, para reinar. Isso aqui é uma prévia do reino de Deus que há de ser estabelecido. E se eu não aprendo a governar, como reinarei? Então Deus está falando aqui, ó, é por causa dos filhos de Israel, que Jericó, ela está extremamente fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Está todo mundo com medo. Porque eu trouxe temor. Porque vocês estão perto deles. Vocês estão chegando. Irmão, a gente tem que crer na palavra. O próprio Deus disse assim, ó, Josué, aonde você, vou te falar um negócio, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. É mesmo, Senhor? É, eu te darei. Agora vai para Jericó, porque eu também te darei. A gente tem que crer nisso incondicionalmente. Jesus cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, sim, com fogo também. Ele é vivo, ressuscitou, sim. A gente tem que crer incondicionalmente no que a Bíblia diz ao nosso espírito. A Bíblia diz, irmãos, ela está mostrando para a gente, olha só, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Irmãos, não é pouca gente não. Está falando de uma cidade poderosa, fortificada, com muros impetuosos, que tem um rei lá dentro. E Deus disse, não foi o homem, foi o Senhor que falou, os homens lá de dentro são valorosos, mas eu tenho dado todos eles. Olha só como que Deus trata com a gente. Jericó fala de território. Rei fala de um líder. E os valorosos fala de liderados. Se hoje muita igreja, muita congregação tem medo do que existe no mundo, eu quero te dizer, e eu quero que isso caia por terra, se você tem medo de qualquer coisa que o mundo tenha. Enfermidade, morte, assalto, bala perdida, perseguição, sequestro. Se você tem algum medo, que caia por terra hoje, porque Deus falou para Josué, Jericó eu te darei, o rei eu te darei, e os valorosos também eu te darei. Ele está dizendo assim, ó, vocês operarão e andarão livremente, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés. Aonde que isso está dizendo? Porque Jericó fala de território. O rei fala de um líder, que é Satanás, o Deus desse século. E seus liderados são os demônios, porque Satanás não vem contra nós, ele é só nosso inimigo. Mas os demônios lutam contra nós. Mas essa guerra, esta peleja, nós não teremos que guerrear. O Senhor está à nossa frente, então Ele nos garante. Então, onde eu pisar no mundo, Deus não me dá o mundo, mas Ele faz eu conquistar, Ele faz eu render glórias ao nome dEle neste mundo caído. Por isso, não existe enfermidade, irmãos. Não tenha medo de nada que possa ser acometido. Nada. Deus nos deu poder sobre todas as espécies de enfermidades e males. Não tema ao mal, porque o mal é vencido por Cristo Jesus. Não temam nada, porque tudo Ele nos deu, porque está vencido. Vencido, irmãos.
Não adianta eu querer derrubar as muralhas se eu não aprendo a governar, tendo entendimento. Não adianta eu rodear se eu não tiver entendimento daquilo que Deus quer fazer. Porque hoje nós não vamos derrubar muralhas. Hoje nós precisamos ter entendimento de como romper qualquer coisa que o meu espírito, a minha alma ou o homem tenta colocar dentro de mim. Essa é a nossa luta. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta não é de uma forma que a gente queira lutar segundo a nossa maneira. A nossa luta é no joelho, irmão. A nossa luta é lutar para ler isso daqui, que o mundo não deixa de jeito maneira. Que o mundo não deixa a gente acordar cedo para ler. Que o cansaço do dia não permite a gente ler à noite. E que a rotina do dia não permite a gente ler no meio do dia. A nossa luta é conservar os nossos olhos santos, que nem diz a palavra, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, que nem diz a palavra do Senhor, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Isso é a nossa luta. A nossa luta é conservar um coração puro para não contaminar ele com as iguarias que o mundo dá, que todo dia ela oferece para nós através de televisão, Netflix, série, Facebook, Instagram, Twitter. Conservar um espírito, uma alma perante ao Senhor com um coração limpo. Essa é a nossa luta, essa é a luta da igreja, essa é a muralha que o crente tem que derrubar. A muralha do problema não é nada comparado a um problema invisível que entra pelos nossos olhos e perdura o nosso coração. Essa muralha a gente não vê, por isso que Jesus falou, olha, vai ao coração, logo dá luz ao pecado. Porque o que contamina, como foi louvado aqui, não é o que entra, não é o que sai, é o que entra. E nós deixamos coisas entrarem pelos nossos ouvidos que nos contaminam. Essa é a luta. Nós deixamos coisas passarem pelos nossos olhos que nos contaminam. Essa é a muralha. Nós permitimos situações de rancor e falta de perdão que muralham nossa vida. Essa é a guerra. Nós nos envolvendo em situações pecaminosas que não conseguimos sair e nos prendemos, criamos traumas. Isso é a muralha. Isso tem um rei que sou eu, quando faço muralhas em volta de mim de pecado que eu não confesso. Quem entra dentro do meu coração para dizer, Igor, larga esse pecado, larga essa maldade, muda o seu modo de viver? Ninguém entra. Só a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus. Quando eu me rendo à palavra de Deus, irmãos, eu estou falando de entendimento, eu estou falando de doutrina, eu estou falando de herdar o reino de Deus, eu estou falando de um dia contemplar o Senhor face a face, glorioso, e ver a multidão e as miríades de pessoas que veremos como a areia do mar, louvando ao nome do Senhor. Eu não estou falando, irmãos, eu não quero te emocionar. Eu quero dizer que Jesus está voltando e Ele é fiel à palavra dEle para cumprir. Eu quero te dizer que o nosso entendimento tem que ser santo para o nome dEle ser glorificado. Eu quero te dizer que o meu corpo, ele tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional. Eu quero te dizer, irmãos, que nós somos limpos pela palavra que foi pregada por Jesus. É isso. É isso. Eu quero ser maduro em fé, eu quero ser maduro em Cristo, eu quero ser maduro espiritualmente falando, eu preciso crescer em estatura de varão perfeito para glorificar o nome do Senhor. Qual é a muralha que impede? Qual é a muralha que impede isso? Se Deus está falando, eu estou dando a cidade. Eu estou dando território para você andar, seja ele qual for. Aonde você pisar, eu vou ser contigo, eu vou louvar o meu nome. Eu estou te dando o rei. Satanás é vencido. Não tenham medo do diabo. Ele é vencido. Ele já está vencido.
Ele está amarrado, ele está preso no abismo, ele está preso no inferno, ele é vencido. Os demônios não têm poder contra nós, são vencidos. Podem ter poder, mas não contra nós. Podem ter poder no mundo que é deles, mas não contra nós. Estamos neste mundo, mas não somos dele, disse Jesus. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Eu só te peço, Pai, que os livre do mal. Nós somos livres do mal. Nós somos livres do mal. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero contemplar o rosto dele. Eu quero um dia sentar com ele. Eu quero cumprir a palavra que diz: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Eu quero que a palavra se cumpra em mim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu quero que a palavra se cumpra em mim, onde não tem mais muralhas, não tem mais muros, não existe nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestado, nada poderá nos separar disso. Não tem nada, Deus está falando: vai, ande, caminhe, conquiste, louve o meu nome, porque eu te dei tudo, eu te dei território, eu te dei poder contra as hostes espirituais do mal. Só louve o meu nome, só engrandeça o meu nome, só cresça em graça e em conhecimento, só engrandeça o nome do Rei. Não existe muralha, irmãos, acabou. Foi como falou o pastor. Às vezes nós colocamos e criamos muralhas. Não tem. Eu sou livre. Tu é livre. Nós somos livres. Nada pode contra nós. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Irmãos, para pensar. Muro da sua dificuldade. Vamos levar para esse lado. O muro da sua dificuldade. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra vós. O que é uma dificuldade comparada à porta do inferno? Que se levanta para te tragar, ela quer te tragar. Ela quer te tragar. Ela quer te queimar de qualquer maneira. A todo tempo ela investe. E Jesus falou: não, a igreja não. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E o que é a sua dificuldade? O que é a sua limitação? Se Deus falou, se as portas do inferno não vão prevalecer, nada pode suster-se diante da palavra do Senhor. E se Ele falou, eu confio. Se Ele falou, eu acredito com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Tenho dado na tua mão Jericó, seu rei, e os seus homens valorosos. Não ceda às pressões, irmãos. Não ceda. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Não ceda às tentações, irmãos. Sejam elas quais forem. Seja mais pesada que for. Não ceda às tentações. Se falhar, levanta tua cabeça. Levanta, pede perdão ao Senhor e segue. Mas não ceda às tentações. Não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos vossos pecados e de todo mundo. Não peques, mas se acontecer de ceder, levanta, porque nós temos um advogado, Cristo Jesus, que nos limpa de todo pecado. Siga em frente, mas não caia.
não caia, mas 7 vezes cairá o justo e eu o levantarei. Os meus, ainda que caia, não ficarão prostrados, diz a palavra do Senhor. Eu creio, não caia, mas se cair, levanta a cabeça e segue. Segue. O reino de Deus, irmãos, é cuidar do meu coração para cuidar do coração do próximo. O reino de Deus, irmãos, é cuidar de um coração limpo para limpar o coração de alguém. Por isso que eu tenho que derrubar as muralhas que impedem do meu coração ser limpo. Eu costumo dizer em todo lugar que eu prego ou ensino que a vida com Deus é pratos limpos. E o que eu entendo como pratos limpos? Eu saí de casa agora, a louça está suja. Quando eu chegar, eu vou ter que lavar, que minha esposa não pode ficar movimentando. Pratos limpos com o Senhor é toda vez que eu vou até Ele, eu tenho que ter o prato limpo. Se eu tenho somente 3 pratos dentro da minha casa, eu tomo café da manhã, sujei o primeiro, almocei, sujei o segundo, jantei, sujei o terceiro. Alguém comeria no dia seguinte em cima de um prato sujo? E por que queremos comer na mesa do Senhor com um prato sujo? Por que não limpamos esse prato para falar com o Senhor? Por que não somos transparentes com o Senhor e cobramos tanta transparência do Senhor para nós? Por que Apocalipse diz que diante dele é um mar como de vidro e nós queremos esconder coisas dentro do nosso coração, sabendo que ele sonda rins e coração? Agora, por que também que a gente não se rende? Se coloca aos pés dele e fala, eu errei, eu pequei, eu sou assim, eu não estou conseguindo mudar, eu preciso mudar, me ajuda, Senhor. Por quê? E por que empurramos, irmãos? Pessoas estão empurrando o casamento só para não dar mau testemunho e dão mau testemunho ao Senhor com um mau casamento. Pessoas que dão mau testemunho com os filhos e empurram a questão familiar para que não dê escândalo pelo mau testemunho com filhos, mas o Senhor está vendo isso. Por quê? Se o Senhor vê e contempla todas as coisas, seus olhos como chama de fogo, sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas os nossos pecados andam fazendo separação entre nós e o nosso Deus. A gente se preocupa mais com o que os homens vão dizer do que o que o Senhor pensa de nós. A gente se preocupa mais com a nossa reputação do que com a nossa salvação. Porque só existe reputação na terra, porque no céu é só honra. Não existe reputação no céu é honra. Deus, Ele honra, Deus, Ele galardoa. Deus trata assim conosco. Agora, entre nós, a gente quer trazer as nossas reputações. O que eu ganho, o que eu tenho, onde eu estou, quem eu sou, o que eu faço. Não pode saber, porque se souber eu perco isso. Não posso falar, porque se falar eu não tenho mais isso, eu não tenho essa regalia. Fulano me tira do grupo, eu vou sair daqui, saio dali, perco tudo. Não tem nada, mas que o Senhor, por que a gente não derruba essa muralha? Por que a gente não quebra essas muralhas? Por que elas são tão difíceis de cair? A gente quer derrubar a muralha da dificuldade financeira, do problema familiar. Tudo isso é entendimento, irmãos. Dinheiro, governo, entendimento. Porque o recurso que Ele nos dá para administrar e louvar o nome dEle, para o reino dEle. Nós é que queremos usar para os nossos deleites, nossas vontades, as nossas vaidades. Mas dinheiro que Ele nos dá é para recurso. E recurso é para atender algo ou alguém.
Nós administramos segundo a nossa vontade. Nós somos chamados como mordomos do reino do Senhor. Mordomo não faz, não determina o que há de ser feito. Existe uma direção de um reino, de um líder, de como aquilo tem que ser administrado. Então não reclame das suas finanças. Peça a Deus governo, sabedoria e entendimento. O problema não é a família, porque a família provém de Deus, instituído pelo Senhor. O problema é quando a mulher é mais autoritária que o homem. E quando o homem se rende à autoridade da mulher. Quando os filhos não querem honrar os pais e os pais suscitam ira aos filhos. Esse é que é o problema. O problema não é o que acontece dentro da casa. O problema é o entendimento do homem, entendimento da mulher, entendimento dos filhos, entendimento dos pais. Por que nós não quebramos essa muralha? Por que a gente não grita para essa muralha cair? Por quê, irmão? É entendimento, irmãos. É se render. É mergulhar na palavra. É se render à oração. É trabalhar o perdão. Trabalhar o crescimento em Deus. Jejuar para consagrar-se a Deus. É essa muralha. Irmãos, se nós vencermos, ultrapassarmos, rompermos as muralhas dos nossos corações, não existe muralha fora de nós. Se a gente romper as muralhas do nosso entendimento, não existem muralhas na vida. Não existem. Eu vou escalar a muralha se ela se levantar. Eu vou cavar, passar por baixo dela se ela se levantar. E se ela não quiser cair, Deus vai me fazer passar por ela, abrindo porta onde não tem. Porque não há barreiras, não há muralhas, não há dificuldades, não há limitações para a igreja do Senhor. O Senhor Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem é que vai se opor a isso? Nada. Nem ninguém. O diabo não pode, ele quer, mas ele não pode. É uma ordem divina da manifestação de poder, autoridade, reino e evangelho. Ele não pode. Sabe quem para com isso? Eu e você. Com as muralhas que criamos dentro de nós. Que nós inventamos. Que nós damos poder a ela. Nós empoderamos as barreiras invisíveis que Satanás coloca diante de nós. Que a nossa alma cria. Ninguém me ama, ninguém me quer, a pessoa me odeia. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não posso ter filho, eu não posso isso. Eles vão, eu não vou. Deus por quê? Deus por quê? E Jesus sempre... Meu irmão, tu tem um Deus que reina desde sempre. O teu Senhor é o Rei da glória. Que Ele falou assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. O que que nos falta? O que que nos falta? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e sabei que Ele é bom. Essas são as muralhas, irmãos, que impedem a igreja de caminhar. Na impiedade, eu até compreendo. No pecado, eu até compreendo. Ainda não com pensamento de reino, eu até compreendo. Na velha criatura, eu até compreendo. Mas no reino de Deus, não. Eu tenho um rei. Eu tenho um todo-poderoso.
Eu tenho uma que fala assim para mim, ó, a cidade está cercada, ninguém entra e ninguém sai, está todo mundo com medo. Com medo? É, com medo. O que eu vou fazer, Senhor? O que a gente faz? Vamos guerrear? Não. Vocês só vão cercar, dão uma passeada por lá, dão uns gritos, toca a trombeta e eu vou louvar o meu nome. Depois vocês entram, saqueiam tudo, não peguem nada, mas vá lá, destrói tudo. Homem, mulher, criança, gado, destrói tudo, porque eu dei isso para vocês. Dei isso para vocês, vai lá, está dominado. É tudo nosso. É tudo nosso. Por isso que a gente não tem falta de nada. A gente gosta de louvar. De nada eu tenho falta. Mas quando a gente chega em casa, a gente percebe a falta que a gente tem. E a gente questiona, Senhor, por quê? É isso que a gente tem que entender. Se a gente tem falta ou não tem. Se a gente tem falta de alguém que tem tudo e todas as coisas, de quem que a gente tem falta? De coisas ou dele? Se eu tenho falta de alguma coisa, irmãos, e esse Senhor tem todas as coisas, então não tenho falta de coisas, eu tenho falta dele. O que me falta é a presença dEle. O que me falta é a palavra dEle. O que me falta é o Espírito dEle. O que me falta é o sangue dEle. O que me falta é o crescer nele, amadurecer nele. Aí esse Senhor me dá tudo. Eu tenho tudo, irmãos. Tenho tudo. Tudo, eu tenho tudo. Tenho tudo. Graças a Deus, tenho tudo. Não me falta nada. Não me falta nada. Não tenho um carro, mas eu tenho tudo. Não tenho um alto salário, mas eu tenho tudo. Minha esposa agora está enferma, mas eu tenho tudo. Meus filhos estão crescendo, tenho tudo. Meu filho é autista, mas eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tenho tudo. Tenho tudo. Por quê? Porque Deus é tudo para a minha vida. E quando Ele é tudo para a minha vida, Ele vai e preenche o que eu chamo de falta. É Ele que preenche o que eu chamo de falta. Deus tem falta de alguma coisa? Deus não tem falta de nada. Ele é tudo. Ele é tudo e Ele é tudo em todos. Então Ele vai e nos dá todas as coisas. Está tudo dominado, vai lá, conquista, entra na cidade, não pegue nada de lá. Aí sabe qual é o problema, irmãos? O problema é quando a gente vai e alcança o entendimento da vitória, a gente consegue a vitória. Quando a gente derruba as muralhas, a gente entra com o pé na porta, louvando ao nome do Senhor, segundo a vontade dEle. Nós entramos ali, a gente vai e pega algo que não era para pegar, que a gente só focou em derrubar as muralhas. E Deus tinha falado, não pegue nada quando entrar na cidade. A gente foca em derrubar a muralha, faz todo o processo sacerdotal, espiritual, conforme a vontade do Senhor. Quando dá certo, a muralha cai, alguém vai lá e pega uma capa babilônica e leva para casa. Aí essa capa babilônica eu enterro dentro da minha tenda, porque ninguém pode saber. Porque se souberem, eu estou perdido. Se souberem, vão me tirar do ministério. Se souberem, vão me envergonhar. E a minha casa, como é que vai ser? Mas eu pego algo depois daquilo que Deus me deu e pego algo que não era para pegar. E eu vou esconder na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu contamino a minha casa, eu contamino o meu povo. E eu quero dizer Deus por quê e questionar Deus por quê. Onde Deus está questionando é você. Lembra de Jeremias? Do que se questione? Queixe dos seus próprios pecados. Então o problema não é derrubar a muralha, o problema é o entendimento que eu falei no início. Se eu tiver um entendimento do início, eu derrubo a muralha e permaneço santo. Agora, se eu não tiver entendimento, eu vou na euforia de derrubar as muralhas, vou me alegrar, vou ficar saltitante, dizendo que Deus é bom. Uma hora ou outra eu pego uma capa babilônica e levo para minha casa. Questionar Deus? Jamais. Jamais. Ninguém pode questionar Deus, não tem como se questionar Deus. Como pode a coisa criada questionar o seu Criador? Não tem como. Não tem como. Então quer derrubar as muralhas, irmãos? Derruba a muralha do seu coração. Esqueça as que estão fora de você e se importe com as que estão dentro. Porque quando você vence dentro, Deus já te fez vitorioso fora. Porque aqui dentro
Aqui dentro, Deus não mete a mão para te mudar. Mas aqui fora, a mão forte dele trabalha como ninguém. Em enfermidade, ele vence. E se não vence, ele louva o nome dele, engrandece o nome dele. Se é dificuldade, ele acaba com a dificuldade. Se é vento, ele acaba com o vento. Se é mar, ele cessa o mar. Seja o que for, ele louva o nome dele. Mas aqui dentro é o homem. Aqui dentro sou eu. Nem minha mulher entra aqui dentro. Nem meus filhos entram aqui dentro. O Senhor entra. Ele contempla, só que não mete a mão. Ele só me fala, estou te convencendo, da justiça, do juízo, do pecado. Muda, seja nova criatura, seja um homem de Deus, seja um homem íntegro, fale a verdade, não dê calote em ninguém, não olhe com olhos maus, não julgue, não fale mal de ninguém, não dê calote em ninguém, não passe ninguém para trás, não calunie ninguém. Aqui é só o Espírito Santo. Aí quando eu aceito, tá bom, Senhor, não vou falar. Tá bom, Senhor, é verdade. Tá bom, Senhor, muda-me a mim e louve o seu nome. Essa é a pior muralha. Pior muralha. A que colocamos no nosso coração. Porque aqui nasce o pecado para se dar à luz, disse Jesus. Então, se é aqui que nasce, nós queremos colocar uma redoma nessa manjedoura de pecado. Para que ninguém veja esse recém-nascido que acabou de nascer. Derrubemos ela e a gente vai ver quais são as muralhas que não caem lá fora. Rompemos essa dentro de nós e eu coloco a minha vida à prova. Quais são as que não cairão lá fora? Com entendimento. Com entendimento. Estava pensando esses dias. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E a gente coloca as pessoas para entregarem. Entrega. Entregue, confie, entregue, confie. Entregue, confie. Só que quando a gente entrega, parece que é pior, irmão. Quanto mais a gente entrega para o Senhor, irmãos, eu tenho que falar a verdade, eu não vou ficar enganando, dizendo que é mil maravilhas uma vida de um servo do Senhor. Eu creio no poder, eu creio no reinado, eu sei que Ele vive, Ele me dá escape e um dia essas aflições passarão para um encontro eterno com um glorioso. Mas é luta, irmão, eu sei que é difícil. E tu entrega, quanto mais entrega, parece que se aproxima aflição, luta, vento, dificuldade, e você vai ali, passa por uma, depois por outra. Meu irmão, parece um monte de carro desgovernado que vem contra você, mas o negócio é confiar. Porque quanto mais você entrega, você vai chegar ao entendimento da confiança. Quando você estiver confiando, você confia que Ele entrará com providência, independente de qualquer coisa, porque você entregou. Então, se você entrega, não é mais seu, é dele. Então, se é dele, confia. Confia. Por isso que Ele quer o nosso coração, para governar. Mas nós queremos colocar muros para esconder. Dá-me o teu coração. Foi falado aqui, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Então Ele quer um coração. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que queremos colocar muralhas aqui? Por que é no coração que a gente quer colocar muralhas? Por quê? Porque que é justamente aqui. Eu com o Senhor, costumo dizer que o meu coração é a sala do trono dele. Porque é aqui que Ele quer governar a minha vida. E aqui o Espírito quer me trazer discernimento, no meu entendimento. Mas é aqui que Ele governa. Quando eu coloco muros aqui, não tem como Ele governar. Quando eu levanto muros aqui, eu deixo pessoas levantarem muros no meu coração, eu não permito Ele governar.
E ele deixa de governar por isso? Não. Ele continua sendo rei de toda a terra, rei de toda a eternidade. Ele só não governa o coração do pecador, que não permite ele se assentar na sala do trono dele. Se eu sou templo do Espírito Santo, irmãos, para mim, o meu coração é a sala do trono. Tem sala de tesouro, tem sala de armas, tem sala de tudo. Mas para mim, o meu coração é onde ele senta, governa. Às vezes ele levanta, dá vitória, dá escape e nos recebe. Por que que justamente aqui, irmãos? E por que que é aqui que guardamos rancor? Por que que é aqui que nós sujamos o coração que Jesus falou? Bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Por que as muralhas ao redor do nosso coração? Por que não derrubá-las hoje? Por que não pedir perdão hoje? Por que não perdoar hoje? Por que não mudar a visão hoje? Por que não mudar a forma de falar hoje? Por que não pacifica hoje? Retira a ira. Vamos deixar de sermos iracundos, iracundas, e vamos ser pacíficos. Porque melhor, diz a palavra, melhor aquele que guarda os seus lábios do que um que ganha uma cidade. A gente se preocupa em trabalhar, conquistar e ter, onde na verdade Deus quer. Seja pacífico, guarde seus lábios, fale como servo, fale conforme a verdade, seja em paz, tenhais paz com todos, e sem a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Por que não lidamos com nossas finanças hoje de forma sadia e santa? Porque as finanças falam sobre o reino de Deus e um dia herdá-lo. Até a gula tira da eternidade. Até a gula. E criou-se um estereotipo de que crente come demais. Calúnia. Mas por que não tratamos isso? Porque tem pessoas que pegam isso e quer dar jus ao que diz que ela é. Ah, eu sou crente, eu como mesmo. Tem que comer. Crente não bebe, mas tem que comer. Miserável. Miserável. Quer dizer, não bebe mais, agora quer entrar na gula, né? Deixa de ser beberrão para se tornar guloso. Jesus falou, a palavra diz, não herdarão o reino também, irmãos. É a palavra. É a palavra. Está vendo como a igreja ela vai crescendo em número? Em número. Ela vai crescendo em volume, mas ela não consegue crescer em maturidade. E só a maturidade traz um caráter cristão para viver conforme as verdades bíblicas. Por isso que eu falei, eu não quero te emocionar. Eu não quero trazer revelações. Se o Senhor der, louvado seja Deus. Eu quero que nós tenhamos entendimento para viver conforme Cristo viveu nessa terra. Conforme Cristo viveu nesta terra, quando rompermos as barreiras dos nossos corações, não tem muralha, não tem leão, não tem fornalha, não tem prisão, não tem presidente, não tem Covid, não tem nada, irmãos. Nada que Deus não possa sobrepor. Onde ele não possa bater o pé e dizer, eu reino, eu governo, se eu quiser, permito, se eu não quiser, não permito, operando eu, quem impedirá? Entendimento, irmãos, entendimento. Era isso que Jesus sempre quis, é isso que Jesus sempre quis. É isso que Jesus quer para as nossas vidas. E é isso que a gente precisa viver. Não se importe com as muralhas, seja ela qual for. Mas, Igor, tu não tem noção do que eu estou vivendo. Você também não tem noção do que eu vivo. Mas a vida que agora vivo, a vivo na fé do Filho de Deus. Que vivo você também, na fé do Filho de Deus. E a fé no Filho de Deus é a esperança da glória. Cristo Jesus, a esperança da glória. E a esperança da glória é glorificá-lo independente das situações e aflições que ele falou
Passareis por ela, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só um coração limpo, só um coração livre, consegue entregar todas as coisas e confiar. Um coração limpo, até pecado entrega ao Senhor. Porque pecado tem nome. Pecado tem nome. A gente tem que mudar isso dentro da igreja e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, Senhor, perdoa, porque ontem ou hoje eu fiz isso, Senhor. Senhor, hoje eu recebi um troco errado, vi que estava errado e segurei, Senhor, porque era favorável a mim. Porque se não fosse favorável, eu reclamaria, Senhor, e eu segurei. Senhor, me perdoa, porque hoje eu olhei para uma mulher. Senhor, hoje eu olhei para um homem. Senhor, hoje eu cobicei alguma coisa. Naquele dia, naquele momento, o pecado tem nome. A igreja aprendeu a interrogar Satanás. Quem é você? Tu é de que legião? Qual é o seu... Você é o quê? O que você faz na vida da pessoa? Mas ela não sabe dar nome aos pecados que comete. Se a gente não aprender, irmãos, a viver como Cristo viveu, andou e nos ensinou, a gente brinca de congregação e brinca de igreja. Vocês vão brincar de grupo jovem. Nós vamos brincar de pastoreio. Outros vão brincar de membresia. Jesus está voltando. Jesus está voltando e não quer pastores brincando de pastorear, não quer membros brincando de membresia, nem jovens brincando de grupo jovem. Ele não quer a gente assim, Ele quer a gente firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que todo trabalho não é vão no Senhor. Disse Jesus. Disse Jesus. Quando eu voltar, acharei fé na terra. Disse Jesus. E a gente pensa que fé é só aquilo que a gente espera. Mas para ter aquilo que a gente espera, existe um processo. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se eu não tenho um contato com a palavra de Deus, que fé é essa que eu digo que eu tenho? Só na esperança daquilo de que alguém me ensinou um dia. Se eu não me rendo à palavra de Deus para que ela gere fé em mim, confiança, maturidade, crescimento, que fé é essa? Que eu vivo, que eu digo que é na fé do Filho de Deus. E o Filho de Deus só se manifesta pela palavra de Deus. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Se crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que manuseie bem a palavra da verdade. Que fé é essa que nós temos? Onde a palavra não tem a primícia da nossa vida dentro do nosso coração, do nosso espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Deus que se manifestou a representar o Deus Todo-Poderoso, que ele dizia, o Evangelho do meu Pai, o Evangelho de Deus, as palavras que meu Pai mandou, eu vos dei. Que fé é essa? Que nós não conseguimos nos render à palavra, que é que limpa o nosso coração, estrutura a nossa vida e nos leva à vida eterna. Isso é a maturidade, o entendimento que Cristo quer para a nossa vida. As muralhas já estão vencidas. Já estão vencidas. Essa peleja não tereis que guerrear. Agora do coração, sim. Agora do coração, sim. Batalhe na mente o quanto for, em todo tempo, em qualquer lugar. As batalhas de fora, vencidas. As batalhas de dentro há de ser vencidas ainda. Hão de ser vencidas ainda. Não se entreguem de maneira alguma. De maneira alguma.
Jesus está voltando. Ele pode voltar agora para mim, ao atravessar a rua. A gente espera o arrebatamento, eu também, e breve está. Mas Ele pode me levar daqui a 5 minutos. Ele pode nos levar, de alguma maneira, enquanto dormirmos. Ele pode nos levar de qualquer maneira que Ele quiser. E será que vamos estar servindo ao Senhor conforme as Escrituras? Conforme uma fé madura? Conforme homens, mulheres, jovens de Deus? De maneira que louve Ele incondicionalmente. Que honre Ele incondicionalmente. Ai, que religiosidade. Ai, que parece até idolatria. Ai, parece até lavagem cerebral. Não, é reino de Deus. A proposta é Ele me levar ao encontro com Ele nas nuvens e governar eternamente com Ele. Então, se essa é a proposta, é isso que a gente tem que viver. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Senhor, nós te damos graças. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o potente de Jacó, diz a Tua palavra. Ó Deus, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, primeiro e o último. Tu és o Cordeiro Pascual, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Verbo encarnado, Tu és a raiz de Davi, Tu és o trono de Davi, Tu és o trono de Jessé, Tu és, ó Senhor Deus, a estrela da manhã, Tu és, ó Senhor, Tu és o único, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és exaltado, Tu és excelso, Tu és maravilhoso, Tu és entronizado. Nós rendemos graças, louvores, majestade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos a Ti, ó Senhor. Nós vamos a Ti porque Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida. Tu és, ó Senhor, por isso nós vamos a Ti. Tu és o único caminho que nós vamos ao Pai. Nós queremos, ó Senhor, invocar o Teu nome mais uma vez. E eu quero lhe pedir, ó Senhor, que Tu venha nos dar, meu Pai amado, discernimento, sabedoria e uma porção de unção, meu Senhor, que diz a Tua palavra, a unção que do alto recebeste, nela permanecei, que a gente permaneça debaixo desta unção que hoje está sendo derramada sobre nossas vidas. Que a gente tenha poder, meu Senhor, contra a nossa carne e contra a nossa mente, meu Senhor. Que a gente possa, através disso, meu Senhor, o controle que a gente tiver da nossa carne, da nossa mente, a gente venha limpar o nosso coração através da Tua palavra e te buscando em oração. Por isso, Pai, eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Então tira, meu Senhor, tira, meu Pai amado, o peso que o mundo tem jogado contra nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Oh, meu Pai amado, nos permita, meu Senhor, viver essa experiência, meu Pai amado, e contemplar e saber que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que em Ti confiam. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Pai, porque eu creio na Tua palavra, eu creio na manifestação da Tua palavra. Meu Pai, não permita que ela volte vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Eu te peço, ó Pai amado, que a Tua palavra venha testificar, que isso venha ser, meu Senhor Deus, para louvor do Teu nome, um fogo aceso dentro do coração da Tua igreja, da minha vida e da vida deles. Eu te peço, louva o Teu nome, engrandece o Teu nome, bendiga o Teu nome ainda
ainda mais. Eu te suplico, meu Pai amado, que a tua presença venha a ser a primazia, que a tua paz venha a se apoderar, meu Senhor, da nossa vida, do nosso entendimento. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Senhor, se apodere de nós e a gente venha viver conforme o teu querer. Muitas são as aflições dos justos, mas diz o salmista, o Senhor os livra de todas, para louvor do teu santo nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás com a tua igreja. Eu te louvo, ó Pai. Obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade de conhecer meus irmãos. Eu te glorifico no nome santo do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Pastor Michel. Obrigado, irmão. Graças a Deus, coisa boa, boa palavra. Deus continue abençoando.